Boa tarde, olha aqui nós de novo. Agora nós vamos falar sobre a continuação dos nossos sistemas, né? Hoje é o sistema linfático. Gente, o sistema linfático ele atua como drenagem dos líquidos na defesa do organismo. Fernanda, que sistema é esse? Gente, é um sistema que está paralelo ao sistema circulatório. Só que ele não circula sangue. Ele drena os líquidos de defesa do organismo. Então, é muito interessante. Fiquem atentos, observe alguns órgãos que somente estão lá no sistema linfático. E algumas características que também nós apresentamos no nosso corpo, viu? Pronto. Então, vamos lá. Para iniciar o estudo do nosso sistema linfático, nós vamos ver como ele é estruturado, né? Ele é formado por vasos linfáticos, estruturas parecidas com as veias artérias, só que são vasos minúsculos, menores ainda, os capilares, né? Por estruturas como os linfonodos, preste atenção a esse nome, que são arredondadinhas, o timo, as tonsilas e o baço são os componentes do sistema linfático. Parte do líquido que sai dos capilares sanguíneos, né, e banha as células do corpo, forma a linfa. Então, o líquido que corre por dentro desses vasos linfáticos é a linfa, que é esbranquiçada, composto de plasma sanguíneo e glóbulos brancos. Então, essa linfa, ela é responsável por circular dos interiores, dos linfonodos e dos vasos linfáticos e fazer essa limpeza no plasma e fazer essa estruturação, essa reorganização dos vasos, dos glóbulos brancos, para defesa do nosso organismo. Olha aí, o sistema linfático ele está justamente para drenar as substâncias do nosso sangue na formulação da defesa do nosso organismo. Observem, os linfonodos são estruturas arredondadas. Estão lembrando de alguma coisa? Distribuídas por todo o corpo. Veja as partes principais dos linfonodos. Nós temos os glândulos do pescoço, os glândulos da clavícula, os glândulos da axila, da virilha, que quando a gente está com alguma infecção, eles crescem e formam o que a gente chama de ínguas. E por que que isso acontece? Se o nosso corpo está com alguma infecção, quem é que vai trabalhar para defender desses invasores? Justamente, são os linfonodos que fazem essa drenagem, essa limpeza. E se tem muitas bactérias, então eles incham. Incham por quê? Porque eles demoram a fazer essa defesa. Eles seguram esses invasores nos seus locais, certo? Então, quando um corpo estranho entra no nosso organismo, seja vírus, bactérias, principalmente as bactérias, né? Ele ocorre uma infecção e os glóbulos brancos são os primeiros a trabalhar, né? E eles trabalham aonde? Nesses linfonodos, que se multiplicam. É por isso que há um crescimento formando-se as ínguas, certo? Então, dessa forma, esses glândulos, quando estão inchados, é porque tem alguma infecção, ocorre alguma coisa no seu organismo, né? Agora vamos às outras partes, além dos linfonodos, né? Nós temos o timo, observe onde é a localização dele, bem acima do coração, né? É localizado na porção superior do tórax, né? Quase concentrado em determinados dois tipos de glóbulos brancos. Eles se concentram em dois tipos de glóbulos brancos, na formação e no amadurecimento, né? Então, eles são responsáveis para formar e amadurecer esses glóbulos brancos. É lá que é formado. As tonsilas, olha aí, localizadas na entrada das vias respiratórias e no tubo digestório, participam das respostas do corpo a materiais estranhos, que são inalados e ingeridos. Então, eles protegem aqueles materiais estranhos que são inalados e ingeridos no nosso corpo, né? E o baço. O baço, que é esse órgão rico em linfonodos e armazena alguns glóbulos brancos, né? As células do baço, né? Elas ajudam, elas fagocitam as bactérias, destroem, né? Organizam as plaquetas e os glóbulos brancos que já estão danificados, envelhecidos. Ele suga para restabelecer em outras substâncias. Além disso, é o baço que ocorre o armazenamento de hemácias, que são lançadas na corrente sanguínea quando necessário.
Então, quando há um estrangulamento do baço, por exemplo, a pessoa fica mais sensível. Ela está mais apta a pegar, a ter uma doença, a ter algum problema no sangue. Por quê? Porque lá que é responsável por essa destruição das hemácias velhas, dessas plaquetas mais antigas, né? E pegam as bactérias e destroem. Então, sempre é necessário cada órgão ter sua função, sua organização e estar no seu devido lugar, certo? Então, observe, né, os 3 principais órgãos, né, aí do nosso sistema linfático, fora os linfonodos, que estão distribuídos por todo o nosso corpo. Observem sempre as gravuras e a estrutura deles, né? E como é que ele funciona? Ele drena os líquidos do nosso corpo, que ocupam os espaços entre as células. Então, ele sai limpando todos os espaços onde tem uma célula e outra, ele sai drenando as impurezas, né? Ele conduz lentamente pelos vasos linfáticos até retornar à circulação sanguínea e misturar novamente ao sangue. Ele drena, faz uma limpeza, drena o que está impuro, devolve na corrente sanguínea o que for mais necessário, né? Então, é a pulsação das bactérias que faz com que isso aconteça. Então, das bactérias não, desculpem. É a pulsação do líquido das artérias que fazem com que isso aconteça. Então, elas ajudam, elas estão lado a lado ajudando, impulsionando uma a outra.